Irmãos, eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. De vez em quando Deus me dá uns temas assim esquisitos, irmão. E eu vou pregar assim mesmo. E as minhas mensagens é assim, eu dou um tema e vou falando de tudo. Aí minha esposa fica assim para mim, mas tu dá um tema e prega outra coisa, porque eu vou falando que o Espírito Santo vai mandando, eu vou embolando o negócio todo no final, irmão. Fica bom, não fica? Fica gostoso. É igual bolo, né, irmão? Você coloca lá a farinha, coloca o ovo, coloca a manteiga, no final dá certo. Então eu quero ministrar sobre esse tema, guerra é guerra. Vamos dizer juntos, diga assim, guerra é guerra. É guerra. Eu quero, nessa introdução, o que eu quero falar com você? A mensagem que eu quero pregar hoje, ou ela já fez, ou está fazendo, ou vai fazer algum sentido na tua vida. Porque não tem ninguém que não passe, não está passando, ou não irá passar pelo que você vai aprender hoje. E existem aqueles que acreditam que depois da conversão, os meus problemas terminaram. Agora eu sou crente, e com Cristo é vencer ou vencer. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não é bem assim, irmãos. E tem aqueles também que acabam demonizando tudo. Então eu quero trazer um pouco de base bíblica, muita base bíblica, nesse assunto que eu quero falar. Porque em toda a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, nós encontramos o tema guerra. Aliás, se você lê Apocalipse, não é nada romântico, irmão. É os 4 cavaleiros, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, e tem lá aquele momento de guerra sendo feita, o anticristo, e fazendo guerra contra as nações, o Senhor vindo contra... Então assim, o cenário de Apocalipse é um cenário de guerra. Então, se a gente pegar o Antigo Testamento, o que mudou, pastor? É que no Antigo Testamento a guerra era por um território, a guerra era física, era para tomar um território. Hoje, a batalha, ela é espiritual. A guerra existe, mas essa guerra é espiritual. E o que está em jogo, pastor? É a batalha pela tua mente. Porque você sempre me ouve dizer, quem governa a tua mente, governa a tua vida. Então, eu acredito que as experiências da vida, ela não vai nos habilitando para as novas fases. Você vai ver que depois que Davi derrotou Golias, ele estava pronto para governar a nação de Israel. Então toda guerra na vida de um cristão, ela tem um propósito, te habilitar para uma nova fase e te levar para um nível mais alto, aonde Deus vai desatar uma unção nova sobre a tua vida. Quem é que deseja uma unção nova sobre a tua vida? Por exemplo, Moisés teve que guerrear contra Faraó. Josué, quando ele chega na terra prometida, havia 7 inimigos dentro da terra. Os Jebuseus, os Gigazeus, os Ferezeus. Depois você vai ler lá na Bíblia. O próprio Gideão fazia guerra contra os midianitas, que saqueava aquilo que Israel plantava. Por exemplo, a história de Davi e Golias, talvez é a mais conhecida, que Davi teve que enfrentar. Então eles enfrentaram inimigos reais. Porque no passado a guerra era por um território. A guerra era pelo quê, irmãos? E hoje? Hoje você é o território. Quem é o território, irmão? Somos nós. Você é esse território. O território é a sua mente. Agora, como vencer uma batalha? Quem é o nosso adversário? Quem sou eu nessa batalha, ou nessa guerra? E por que eu tenho que lutar? Então a primeira coisa que eu quero te ensinar, o mundo espiritual é real. Vamos dizer juntos, o mundo espiritual é real. Deus me moveu a ministrar sobre essa palavra por algumas coisas que eu tenho observado, por algumas coisas e discernimentos que Deus tem me dado a respeito de níveis de ataque do inimigo que tem se levantado contra membros da igreja, contra as famílias.
Então, o que eu preciso entender, irmão? Não existe dois mundos, existem dois reinos. O mundo é um só, o mundo espiritual é um só. Mas reino sim, existe o reino de Deus e o reino das trevas. De um lado, é a luta do bem contra o mal, é a luta de anjos contra demônios, é a luta da carne contra o espírito. E você é o alvo. E os dois querem você, os dois querem eu. Então, é você que decide que lado você quer estar. Eu já decidi. Tem alguém aqui comigo, irmão? Eu já decidi. Eu escolhi andar na luz. Eu quero a verdade. Então, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você é vítima, ou você é guerreiro. Não tem neutralidade. Ou você é omisso, ou você é submisso. Ou você luta, ou você vai se tornar escravo. E a maior escravidão que existe nesse tempo é a ignorância. A ignorância, a palavra ignorância é a mesma palavra para trevas. Assim como a palavra conhecimento significa luz. Então quem anda na luz, anda no conhecimento. Quem anda nas trevas é ignorância, é falta de conhecimento. Por que isso acontece, pastor? Um dos motivos está nesse primeiro texto que eu quero ler para você. Se você puder anotar aí, eu vou te dar hoje ferramentas para você sair dessa batalha. Tem gente aqui enfrentando guerras há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, 3 anos. Tem gente aqui que termina uma batalha, começa outra batalha, vence uma guerra, começa outra guerra. Eu vou lhe dar ferramentas hoje para você, irmão, em nome de Jesus, vencer toda e qualquer batalha que se levantar contra a sua vida. Quem está pronto aí, diga amém. Olha o que diz 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Quem é o Deus desse século, irmão? Não precisa ficar com medo não, tem gente que tem medo. O diabo faz até o sinal da cruz. É o diabo. O Deus desse século é o diabo, que cegou o entendimento daqueles que não conhecem a Deus. Ele fala dos descrentes. Quem é o descrente? É o ímpio, que não conhece a Bíblia, que não conhece a palavra. Então preste atenção, tem pessoas que estão na ignorância porque ela quer viver na ignorância. E outras, porque estão cegas espiritualmente. O que o texto está dizendo? Que o inimigo cegou o entendimento para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho, para que elas não conheçam a verdade, porque a verdade liberta e a mentira escraviza. A verdade liberta, mas a mentira escraviza. Então, olha essa frase: ninguém é destruído por fora sem que primeiro seja destruído por dentro. Vamos dizer juntos essa frase. Eu estou sendo bem, as minhas palavras estão bem calculadas, porque eu quero trazer uma instrução para a igreja. Hoje não é aquele culto de movimento não, vai que no final pode ser que vá, mas hoje eu quero trazer instrução para a igreja, amém, irmão? Quem quer receber, diga amém. Então, o diabo, ele é estratégico, especialista, ele é frio, calculista, não tem pressa em derrubar uma pessoa. Então como que ele começa? Primeiro com uma distração, um sentimento de carência. A pessoa aí para de orar, isso vai minando as suas convicções, vai contaminando a sua motivação, vai colocando em dúvida a sua relação com Deus, começa a duvidar, falta de fé, daqui a pouco começa a duvidar do ministério, da igreja, começa até a duvidar de quem você é, e a partir daí, a pessoa começa a entrar num estágio que eu chamo de risco, de alto risco, de um perigo eminente, porque é só uma questão de tempo, para que o inimigo, ele cumpra os seus intentos. Pastor, e como é que se vence uma guerra? Só se vence quem sabe lutar, irmão. Quem aprendeu a lutar. 1 Coríntios,
no capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Então ele está falando de um tipo de pessoa, de homem, que é um ser espiritual. Ele entende as coisas espiritual, raciocínio espiritual, porque se a guerra é espiritual, o discernimento tem que ser espiritual, e as armas também têm que ser espirituais. Ele está dizendo, não espere um neófito, aquele que não é convertido, que não conhece, ele não tem esse tipo de discernimento que você tem. Porque uma pessoa que está 1 ano aqui na igreja comigo, 1 ano só, se tem o costume de ouvir a palavra, de anotar os textos, se tem o costume de prestar atenção na pregação, você não é mais neófito, irmão. Porque aqui você recebe muito alimento, e não é alimento fraco não. Tem muita gente que chega nessa igreja, até vem de outro ministério, e fala assim: pastor, glória a Deus, porque eu estava num lugar que não tinha palavra, pastor. Não tinha. E é a palavra que nos alimenta. Amém? Não é a oração que alimenta, é a palavra que nos alimenta. A música está errada, a teologia não é oração, não, a palavra é alimento, irmão. Só corrigir lá. Então, não espere do homem natural esse nível de entendimento. Em quem não tem o Espírito de Deus, essa pessoa não tem discernimento. Isso aqui é para crente que é maduro, que lê a Bíblia, que ora, que entende que nós estamos numa guerra espiritual. Billy Graham diz uma frase: a guerra espiritual é real, esteja atento aonde você vai, a companhia que você mantém e o que você permite entrar na sua mente. Billy Graham foi um dos grandes pregadores do século. Então pega essa chave, irmão. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado naquilo que você toca, cuidado com seus pensamentos. Porque se o inimigo puder usar os seus sentimentos para te travar, ele vai fazer isso. Colocar uma sensação. Eu vou aprofundar um pouco mais. Posso, irmão? Ou quer que eu pare aqui? Pode, irmão? Então eu vou aqui com a Leinha. É Leinha, né, para os íntimos. Não espere o inimigo ser gentil com você. Qual é o segundo ponto, irmão? Não espere o inimigo ser gentil com você. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, quem mesmo, irmão? Tem gente que tem até medo de falar, né, irmão? O adversário de vocês ronda como um leão, rugindo e procurando a quem o quê? A quem devorar. Ele já identificou, ele está usando uma metáfora, né? Ele está dizendo, ele está comparando o diabo a um leão furioso, com fome, procurando uma presa para quê? Para devorar. Então você sabe qual é o problema? É que a gente está sendo gentil demais com o inimigo, e rude demais com os nossos irmãos. É rude demais com os filhos, com o pastor. Com o diabo é cheio de misericórdia, mas com o marido, irmão, é olho por olho, dente por dente. O que eu preciso entender, irmão? Se arme contra Satanás, mas tira a armadura quando você chegar em casa. Tem pessoas que estão prontas para o combate. Elas não sabem discernir as guerras. Elas não conseguem nem discernir qual é o inimigo. Então sai atirando. Tem gente que ainda fala assim: pastor, eu saio atirando para tudo quanto é lado, uma hora eu acerto. Está certo isso, irmão? Está errado, irmão. Está errado. Eu preciso eleger quem é meu inimigo. Aí sim, eu vou contra-atacar. Ele está dizendo que o diabo é o seu adversário, é o nosso adversário. O que você espera de um adversário que quer te devorar, te matar, acabar com a sua família, destruir teu casamento, quer levar teus filhos para o mundo, para a droga? O que você espera desse inimigo?
O que que você vai oferecer para ele? Resistência, muita resistência. Aí tem gente que quer romantizar, tem gente que quer negociar. Olhe para mim, Satanás não vai se converter, irmão. Não adianta pregar para ele. E ele também não vai levantar bandeira branca para você, não. Não existe paz para ele. E a paz custa caro. Tem um homem, um escritor oficial romano, Flávio Vegésio. Ele diz o seguinte: se queres paz, prepare-se para a guerra. Qual o conceito dele? Ele defendia que um exército forte e bem preparado durante a paz era a melhor forma de prevenir ataques e assim garantir a tranquilidade. Você está entendendo? O que ele chama de paz? É um exército bem preparado e pronto para o combate, que não é pego de surpresa, que está pronto para reagir ou para agir, né? Não reagir, porque muita gente vive só na reação. Depois que o inimigo vem, aí ele começa a reagir. Não, Deus não nos chamou para defensiva, Deus nos chamou para ofensiva. Quando o diabo veio para cima de Jesus, preparadíssimo, ele começa a mexer na identidade de Jesus. A identidade é quem você é. Propósito é o que você foi chamado para fazer. Diga: a identidade é quem eu sou. Propósito é o que eu fui chamado para fazer. Tem alguém comigo, irmão? Posso seguir em frente? Então, olha, se tu és o Filho de Deus, esse se é uma, como é que é o termo para si? Ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, ele está colocando, ou tentando colocar no coração de Jesus uma dúvida, né? Se é uma condição que ele está colocando. Ele está sempre questionando a missão de Jesus. Cuidado com tudo que vem, seja coisas ou pessoas que vêm para tirar você da sua missão e do seu propósito. Faça perguntas. E no final você diz: sai de reto, Satanás. Seja coisas ou pessoas. Eu conheço muita gente que casou e casou mal, e agora está reclamando da vida. Já era, irmão. Eu conheço muita gente que foi brincar, dar um pulinho lá no mundo para se divertir, nunca mais voltou. Tome muito cuidado. Escolha bem, irmão. Faz igual eu fiz, 31 anos de casado. Escolhi bem, irmão. Amém? Para graças a Deus. Agora, Jesus não ficou perguntando de onde o diabo veio, qual o nome dele. Eu vou cantar uma música, eu vou pregar. E nem tentou convencer o diabo. Ele usou o quê? O discernimento espiritual e a palavra com autoridade. Discernimento espiritual e palavra com autoridade. Qual foi a resposta de Jesus? Olha Lucas 4,12. E respondeu-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê, pastor? Quem tem conhecimento governa. João no capítulo 14:30. Olha essa palavra: já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Jesus tinha autoridade, porque nem os discípulos tinham a autoridade que ele tinha. Uma vez Jesus desceu do monte e os discípulos estavam tentando expulsar o demônio de um garoto e não conseguiu expulsar. Jesus teve que usar a sua autoridade. Os discípulos de Cefas foram tentar expulsar um demônio, tomaram uma coça, porque o demônio falou: eu conheço a Paulo, eu conheço a Jesus e a Paulo, eu conheço Jesus e a Paulo, e quem são vocês? Então, eu preciso entender que nessa guerra espiritual eu preciso saber quem eu sou, porque o diabo sempre vai questionar a tua identidade. Porque ele é conhecido na Bíblia como Beuzebu,
adversário, acusador, tentador, enganador, o maligno, e esse aqui para mim é o primordial, mestre do disfarce. Porque ele não se apresenta como ele é. Porque se ele se apresentasse como ele é, todo mundo identificaria. Então ele é mestre no disfarce. Olha 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que ele está mostrando para nós, irmãos, crentes, igreja? Que o diabo, se for possível, aparece como um anjo de luz para enganar a quem? Os escolhidos, porque quem está lá fora está na mão dele. Quem está aqui dentro não, mas quem está lá fora está na mão do inimigo. Então Satanás não brinca de quem ele é, e tem muitos crentes brincando de ser crente. Ele não quer quem está lá fora, ele quer você, sua família, sua casa. Mas eu decidi uma coisa: o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus e me converti, eu passei a ser número 1 no céu, irmão. Eu passei a ser odiado no inferno, mas amado no céu. Amém? Você é amado no céu. Pode ser odiado no inferno. Esse dia eu fui expulsar o demônio da irmã. A irmã falou para mim: eu não gosto de você. Domingo passado, domingo retrasado, eu não gosto de você. Eu falei: que bom. Lá veio o príncipe desse mundo, não tem nada comigo, ele comigo, eu com ele, não tem nada, irmão. Amém? Então, ele não quer, ele não quer quem está lá fora, ele quer quem está aqui dentro. Mas eu descobri uma coisa: você é uma ameaça para ele. Porque a fúria do inimigo é tão grande na tua vida? Porque você é uma ameaça. Desde o dia que você se converteu, abandonou o mundo, abandonou o pecado e se posicionou na presença de Deus, o diabo olha para você assim de canto de olho, porque nem encarar você ele encara, nem olhar no teu olho ele olha mais, porque tem poder de Deus na sua vida, porque tem autoridade. Mas pastor, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ei, o mundo está no maligno, mas não pertence ao maligno. A quem pertence o mundo, irmão? A Deus? Eu vou provar para você a quem pertence o mundo. Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. A quem pertence a terra, irmão? A nós. Jesus nos deu poder e autoridade para destruir as fortalezas do inimigo. Deus dá a terra a Adão. Adão terceiriza e entrega ao diabo. Jesus vem e toma a chave novamente e entrega à igreja. Porque lá na cruz do Calvário toda a maldição foi quebrada. Eu não preciso andar de cabeça baixa para o inimigo, porque Deus me dá poder e autoridade para que eu possa andar sobre essa terra de cabeça erguida, e é o inimigo que vai ter que bater em retirada. Não é eu que tenho que andar correndo. Desde que eu me converti, eu sempre questionei isso, que tinha umas irmãs lá da igreja, da minha antiga igreja, do círculo de oração. Aí a gente fazia aquela consagração, quinta-feira de manhã, consagração. Eu estou lá no meio das irmãs, minha mãe. Aí começava ela a contar, ela: olha, depois que eu vim para a igreja, está uma luta lá em casa. Depois que eu me batizei, está um problema sério. Depois que eu comecei essa campanha, lá em casa revirou tudo. Eu falei: que evangelho esse pessoal está lendo? Porque a minha Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Não, você não está entendendo. Deus ele não te prometeu que você não ia para a cova, porque o livramento não é da cova, o livramento é na cova. O livramento não é da fornalha, mas é na fornalha. Claro que tem dia de fornalha, tem dia de cova, tem, mas o meu servo não será envergonhado, a não ser que haja legalidade na minha vida. Aí se tem legalidade, o inimigo vai manipular. Se tem legalidade, o inimigo vai brincar.
Mas diga comigo, aqui não tem legalidade não. Se tinha, irmão, hoje essa palavra é para você se posicionar. É para você sair daqui hoje empoderado. A terceira coisa, a guerra não é contra pessoas. Efésios 6, 10 a 18. Quanto mais sede fortalecidos do Senhor na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei o quê? Inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso aqui é guerra espiritual na veia, irmão. O apóstolo Paulo está nos dando uma aula de como você tem que se posicionar no mundo espiritual. Aqui ele discerne quem é o verdadeiro inimigo. A sua luta não é contra pessoas, mas contra quem usa as pessoas, porque é o diabo que usa as pessoas. São os demônios que um dia foram anjos no céu e hoje são espíritos malignos, espíritos imundos, que tomam a mente das pessoas. E infelizmente as pessoas são manipuladas pelo inimigo. Só que eu não posso subestimar o poder de Satanás. Ele está dizendo: a tua luta não é contra teu marido, não é contra tua esposa, não é contra os teus filhos, não é contra o teu pastor, não é contra a tua pastora, não é contra o teu líder, não é contra a igreja, mas contra o quê? Ele está dizendo uma classe de principados, potestades. Eu vou chegar lá. Então é muito importante você não subestimar o poder do inimigo. Tem gente aqui que está me ouvindo que nem sabe o que é mundo espiritual, que nunca teve uma experiência no mundo espiritual, que nunca expulsou um demônio, que nunca orou ninguém, mas hoje à noite Deus está dizendo para você que você pode sair daqui desse lugar empoderado com essa palavra e começar a se posicionar como um guerreiro, parar de ser vítima, coitadinho. Tem muita gente dentro da igreja coitadinho, porque não quer guerrear. Às vezes alguém vem me pedir oração: pastor, você pode orar por mim, por essa área? Posso. Você pode me dar um conselho? Posso. Aí eu falo para ela: eu vou lutar com você. Amém, irmão? Não é lutar por você, eu vou lutar com você. Aí eu falo para ela: ó, me ajuda a te ajudar. Porque muita gente, ela acaba, eu disse que não tem neutralidade no mundo espiritual. Olha o que diz esse homem: ele é um estrategista de guerra. Isso aqui é muito forte, tá? Até hoje, muita gente pega o conceito de Sun Tzu, né? E hoje eles usam para estudar quando o assunto é guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, por que eu preciso conhecer o inimigo? Para não subestimá-lo, para achar que ele é isso tudo e não é, e também achar que ele não é nada, e saber que o inimigo tem muito poder ainda. Ele perdeu a posição, mas ele detém poder ainda. Eu vou chegar lá. Então a guerra não é contra pessoas, é contra a carne e o sangue. E você precisa resolver isso de uma vez por toda. Porque o mundo espiritual é organizado.
Eu chamo dessa hierarquização do mundo espiritual. É separação de poderes. São os espíritos malignos com poderes diferenciados, onde o mundo espiritual é muito bem organizado. Cada ali demônio nas suas funções, atribuições. Ninguém invade o espaço de ninguém. E se tem uma coisa que Satanás não faz é brigar entre si. Pastor, você está me dando uma aula de demoniologia. Eu não sei como é que você vai entender, mas Deus mandou entregar isso aqui para você. Satanás não briga entre si. E tem muita gente dentro da igreja brigando contra o seu irmão, brigando contra a sua família, arrumando guerra dentro de casa. Ele fala aqui sobre classes, de demônios que um dia foram anjos. Quando a Bíblia diz que a terça parte dos anjos caiu, para cada 100 anjos, 33 se desviaram, irmão. Por isso que a quantidade de demônios é incalculável, porque a terça parte veio junto com Lúcifer e se transformaram em espíritos maus que possuem as pessoas, que tomam a mente das pessoas. Esse dia eu estava orando por uma senhora, falei agora há pouco. Sabe que quando eu saí de lá eu fiquei pensando, como que uma pessoa se permite ser tão manipulada na mão do inimigo? Como, irmão? Que uma pessoa chega numa situação daquela. Ele fala sobre essas classes, porque o diabo mantém essa organização de hierarquia do céu. Assim como tem lá os querubins, que é a classe mais alta dos anjos. Alta patente. É a classe mais poderosa dos anjos do céu. Foi um desses anjos que caiu, que hoje é Satanás, era um querubim ungido. Aí você tem os serafins. Serafins não vêm à terra, são anjos que estão em volta do trono, assistindo à adoração. Depois você tem os arcanjos, como o arcanjo Miguel, que foi enviado naquela guerra de Daniel. Daniel estava orando em jejum, e a oração dele não chegava no céu. Deus envia um Miguel, para que pudesse dissipar aquele principado. Aí você chega nos anjos, que são aqueles que podem ser mensageiros, pode ser como aquele anjo que lutou contra Jacó no Val de Jaboque, ou como aqueles anjos que vinham trazer as mensagens, por exemplo, quando veio para Maria, dizendo que ela estaria grávida, ou que ficaria grávida. Então, ele fala de principados aqui, que equivale a um arcanjo, só que trabalha para o mal. Então, ele trabalha na mente, que vem de princípio. Ele trabalha para mexer na essência da criação, para deturpar a criação. E o que a gente está vendo nessa geração é exatamente isso. As pessoas estão recebendo a mensagem: você pode ser o que você quiser. Eu estava vendo uma mulher, uma jovem mulher. Ela anda com uma feição de cachorro, porque ela se sente um cachorro. Sim, porque se você pode ser qualquer coisa, logo você não é nada. É a ideia de você tirar a essência da criação, porque a Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e semelhança de quem? Dele. A imagem e semelhança de Deus. E o inimigo quer fazer o quê? Quer fazer você acreditar que você não é imagem e semelhança dele. E logo assim você começa a buscar e procurar em algo, em alguém, aquilo que vai satisfazer o vazio que uma pessoa carrega. Então eles agem na mente, que vem de princípio, de principado. Por exemplo, você pega uma pessoa que estudou muito, que se formou, que é acadêmico, mestrado, e esse principado coloca na mente uma pessoa que diz que até 2 meses, 3 meses, o feto não tem vida, é só um amontoado de célula. Então o principado, ele bloqueia e faz com que as pessoas, na verdade, não fiquem parecidas com Deus, mas parecida com Deus a quem elas buscam, porque você se parece com quem você adora. Então essa geração precisa do nosso pastoreio. Nós precisamos cuidar dessa geração,
A Netflix hoje está sendo boicotada porque boa parte da sua programação é com cunho de ideologia de gênero. É com uma programação de ideologia de gênero. E nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo não está para brincadeira. É num cochilo. O inimigo pode fazer a festa, mas em nome de Jesus, irmão, eu creio no que diz a Bíblia. Deus tem dado ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Nenhum mal vai nos atingir, nenhuma praga, maldição vai chegar na minha, na tua casa, em nome de Jesus. A nossa geração é a geração que vai se levantar poderosa em Deus na terra, no nome de Jesus, e nós vamos lutar com eles. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento. As potestades, elas agem em áreas específicas, como prostituição, sexualidade. Potestades são príncipes que agem no tempo, são soldados que trabalham para um fim, destruir a humanidade. Ele fala de dominadores. Dominadores, eles se assenhoram da mente de uma pessoa e cauteriza, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Se a senhora de uma família, onde ninguém consegue prosperar, ninguém consegue sair da miséria, porque existe um dominador que age naquele espaço. São regências, preste atenção, que não se manifestam. O dia que você entrar numa igreja, e o pastor estiver entrevistando lá e ele fala, eu sou um principado, ele está mentindo, principados não se manifestam. Eles estão posicionados hierarquicamente, governando territórios, governando cidades, governando estruturas. Os dominadores trazem soberba sobre a pessoa, orgulho, vaidade. E o meu e o teu chamado é para arrancar as pessoas que estão vivendo nas trevas e trazê-las para a luz de Cristo. Quem aqui quer ser instrumento de Deus, irmão? Ou você tem alguma dúvida hoje do que está acontecendo no mundo? Você tem alguma dúvida do que está acontecendo com a nossa sociedade? Se você pegar entretenimento, a mídia, organizações políticas, ideologias, órgãos governamentais, ciência, falsa religião, o iluminismo, esse humanismo exagerado, oferecendo para o homem, tirando Deus do centro e colocando o homem no centro. As pessoas se afastando do propósito, se afastando do seu Criador. Eu digo uma coisa, nós temos a resposta. Você tem a palavra que liberta, você tem a palavra que cura, você tem um abraço que cura, você tem a mensagem que transforma, e Deus separou você. Você não é vítima, você é guerreiro, irmão, você é soldado. Esses principados, lembra que Jesus falou? Ele fala assim, tem uma mensagem que ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ele coloca o dinheiro no nível de senhorio. Ele está falando de regência, porque tem pessoa que é apegada ao dinheiro, não dá R$1 na igreja, é duro no dízimo, na oferta, a mente está cauterizada. Mas olha para o testemunho da pessoa, nunca tem um testemunho para contar, coração preso, a mente está dominada. Satanás trabalha para institucionalizar o pecado na terra. Você já ouviu falar de transhumanismo? Experiência da mente humana com máquinas, homens máquina. A IA está chegando aí. A IA está sendo considerada, a inteligência artificial, uma espécie de bezerro de ouro do século 21 que vai ser adorado. É a besta que fala, é uma guerra contra tudo aquilo que se chama Deus. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,4. Olha só, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está entre nós. E a igreja? Essa semana está para acontecer um acordo de paz, o acordo de Abraão. O Donald Trump está indo para o Oriente Médio. Nenhum presidente conseguiu a façanha dele. Reunir os países do Oriente Médio, Egito, Síria, Arábia Saudita, e trazer para um acordo ali, em Israel. Irmãos, a Bíblia está se cumprindo. Se ele é o anticristo, se não é o anticristo, eu não vou pagar para ver. Tem muita gente que eu conheço, que sabe o que ele diz? Eu vou curtir a vida doidado. Quando eu tiver nos meus 70 anos, eu aceito Jesus e vou para o céu. Eu conto ou vocês contam, irmão? Tem muita gente que pensa assim. Aqui no Brasil já tem igreja de Satanás, templo de Satanás, irmão. Aqui em Nova Iguaçu já tem um templo de Satanás. Satanás não está brincando, irmão. Pare de subestimar o poder do inimigo. Inclusive ele entra dentro da igreja, se a gente permitir. Se a gente não vigiar, ele vem dentro da igreja. Você acha que na hora da palavra, o que ele quer fazer com a mente das pessoas? Distrair. Tem gente que está, irmão, e está aqui no celular, não consegue se concentrar no culto. Quantas pessoas frequentam a igreja há anos, não se convertem, não se batizam, não tomam uma decisão de seguir ao Senhor? Quantas pessoas estão no culto, distraídos? Já percebeu, irmão? Você fica até 1h da manhã na internet, na net, não dá sono nenhum. Chega aqui no culto, irmão. Aqui. Porque não vem para participar, porque não está interessado. É porque a internet, a Netflix é mais contagiante do que isso aqui. Deus nos livre de um evangelho metódico. Você sabe o dia que eu mais adoro, irmão? É o dia que eu chego no culto e minha mente não consegue ligar. A minha mente não consegue dar ligação. Sabe o que começa a fazer? Glória a Deus, em nome de Jesus, eu quero a tua presença. Espírito de Deus vem sobre mim, está amarrado em nome de Jesus. Deus toma minha mente, leva meus pensamentos cativo a ti. Glória a Deus, exaltado. É o dia que eu chego aqui na igreja e começo a mandar comando, porque eu não vou deixar aquilo contaminar a minha mente, meus pensamentos, para sair de um culto do mesmo jeito que eu entrei. Eu não admito eu entrar num culto, seja em qualquer lugar, e sair do mesmo jeito que eu entrei. Eu não admito. Você quer o antídoto para isso, irmão? Para você sair vencedor, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu obedeço a Deus, a palavra, eu me sujeito. O que vai acontecer com o inimigo, irmão? É ele quem vai fugir. Não é você que vai fugir, não. É ele que vai ter que bater em retirada. A minha casa foi consagrada ao Senhor. A minha vida foi consagrada ao Senhor. Meu casamento foi consagrado ao Senhor. Meus filhos foram consagrados ao Senhor. Meus netos foram apresentados nesse altar. Essa igreja foi consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, irmão. Não se permita viver em conflito, em confusão de mente. Por último, para que a minha geração não precise lutar, vamos dizer juntos. Põe lá, cadê? Não acabou não? Põe aí para mim. Ponto 4. Está aparecendo aí para vocês? Aí, vai comigo, tá? Vamos dizer juntos, para que a minha geração não precise lutar. Fica de pé comigo que eu quero te dar agora. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu não vou sair do mesmo jeito. Eu já não estou do mesmo jeito que eu entrei. Eu já não estou, não é porque eu estou aqui em cima não, tá, irmão? Porque tem gente que aqui em cima, mas chega ali embaixo. Eu já trouxe pregador aqui, que na hora da adoração está por aí. Aí chega na hora do culto, meu Deus. Eu falei, não volta mais aqui. Porque o momento do culto para Deus tem que ser completo, né?
Olha esse texto, irmão. 1 Reis 5, 3, 4. Bem sabeis que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa no nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo dos pés. Porém a mim o Senhor, meu Deus, tem me dado o quê? Descanso de todos os lados, e não há nem inimigo e nem adversidade alguma. Salomão está testemunhando num momento muito próspero do seu reino. Irmão, as pessoas estavam tão prósperas. Ouro era como nada, prata não significava nada, de tanto ouro que as pessoas tinham. Ele está convidando o rei do Irão para investir no templo. Ele precisava de madeira para construir o templo. Então ele vai consultar um rei amigo, porque ele tinha no território dele, para mandar para Israel. Ele está testemunhando: meu pai deixou para mim herança e legado. Diga comigo: herança e legado. Diga: herança são bens, legado é aquilo que meu pai me transferiu como pessoa. Eu poderia dizer que é o lugar dele. No caso de Salomão, é o lugar dele. Ele está dizendo: Davi, meu pai, não pôde construir o templo porque ele fez muita guerra, as mãos manchadas de sangue. Só que tem um detalhe: ele deixou muito recurso, até mais do que o suficiente para que eu, Salomão, pudesse dar continuidade àquilo que ele havia começado. Olhe para mim, Salomão não precisou guerrear, ele só foi levantado para construir. Você não entendeu? Eu vou repetir para você: Salomão não precisou enfrentar guerra, ele só precisou pegar o recurso para levantar e para edificar. Olhe para mim, o gigante que você não quer enfrentar, a tua geração vai ter que enfrentar. A guerra que você não quer lutar, a tua geração vai ter que lutar. O vício que você não quer lutar, a tua próxima geração vai ter que lutar. A idolatria que você não quer vencer, a tua próxima geração vai ter que lutar. O que é que você está construindo para a próxima geração? Lembre-se: identidade é aquilo que eu sou, propósito é aquilo que eu fui chamado para ser, para fazer. Irmãos, existe luta que não vale a pena lutar. Agora existem lutas que são inevitáveis. Sabe de uma coisa, irmão? Eu pensava sobre isso, pastor. Nós treinamos muito nossos filhos para serem adoradores, mas não treinamos nossos filhos para serem adoradores guerreiros. Você tem mais cântico, lembra? Cântico de vitória, cântico de batalha espiritual. Não se faz mais música assim. Cadê os ambientes, as atmosferas de batalha espiritual, os tambores tocando, o povo celebrando, o povo levantando a mão, o povo profetizando? Aqui nessa igreja, graças a Deus, a gente tem esse entendimento, mas não se tem mais esses ambientes dentro da igreja. Quando eu me converti cantando, eu, Senhor, marchamos, lembra? Lembra? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. A gente cantava: Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. E os povos virão e virão. Treinem seus filhos para serem adoradores, mas adoradores guerreiros. Levanta a sua mão para o céu nessa noite. A Bíblia diz assim: a vitória na cruz do Calvário foi completa. Colossenses 2,15: e despojando os principados e potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Diga comigo, Jesus fez o serviço completo, o trabalho completo. O diabo não tem arma para lutar. Pastor, como assim, pastor? Ele usa mentira para manipular a mente e tornar as pessoas refém. Mas aquele que anda na verdade, o maligno não pode lhe tocar, porque a verdade liberta. Eu fui liberto. Quem foi liberto, diga amém. Levanta a tua mão para o céu nessa noite. Fecha os teus olhos. O ministério de louvor vai adorar. Vamos juntos agora. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.